Seja muito bem-vindo ao projeto Foca na ONC. Me chamo Lohan Costa, sou formado em Ciências Biológicas na área da licenciatura e sou um dos professores voluntários desse projeto de extensão. Eu irei estar fazendo 3 questões de biologia dos anos anteriores da ONC e estarei explicando cada uma delas na melhor forma possível. Vamos começar? A primeira questão que temos nesse módulo é do ano de 2018, e a primeira coisa que chama a atenção nessa questão é uma imagem de 2 células eucarióticas diferentes, uma delas sendo uma célula animal e a outra uma célula vegetal. Vamos ler o que se pede na questão. Número 1. A figura abaixo apresenta 2 células eucarióticas. Letra A. De acordo com as figuras, cite 3 semelhanças entre essas 2 células e indique, justificando brevemente, qual delas não sofreria ruptura ao receber uma grande quantidade de água. Ok. De primeira vista, a gente vê que essas células elas são diferentes entre si. Elas pertencem a reinos diferentes. Mas mesmo pertencendo a reinos diferentes, essas células eucarióticas, elas apresentam sim algumas semelhanças entre si. Tais semelhanças são com a sua membrana plasmática que reveste a estrutura do seu corpo, as mitocôndrias que dão energia a essas células e o núcleo que guarda o seu DNA. Vale ressaltar que essas células também têm outras estruturas comuns a elas. Só que como a questão pede 3, vamos só dizer 3 no momento. Mas sim, tem outras estruturas em ambas as células que são semelhantes. Tá certo então? E dentro dessa mesma questão, ela também pergunta qual dessas 2 células não iria sofrer uma ruptura de seu corpo celular se recebesse uma grande quantidade de água. Gente, a célula que não sofreria uma ruptura de seu corpo celular seria a célula vegetal. Por que disso? A célula animal, ela tem o seu corpo revestido pela membrana plasmática, mas a célula vegetal também tem essa membrana plasmática. Só que diferente da célula animal, a célula vegetal tem mais uma estrutura revestindo essa membrana plasmática. Essa estrutura se chama parede celular. A parede celular, ela protege a célula vegetal contra patógenos e também impede o crescimento celular exagerado. Dessa forma, quando a água entra em seu interior, ela estará impedindo a ruptura da membrana dessa célula. Bem, tendo respondido isso, vamos para a letra B agora. Letra B. A quais estruturas da célula correspondem as seguintes descrições? Número 1. A função dessa organela é realizar o processo em que moléculas orgânicas provenientes dos alimentos reagem com o gás oxigênio, transformando-se em gás carbônico e água e liberando energia. Essa energia é armazenada em uma substância chamada adenosina trifosfato. Gente, a organela responsável por essa função é a mitocôndria. É dentro dela que a célula vai fazer o processo de respiração celular, gerando energia para a própria célula. Número 2. De coloração verde, por conta da clorofila, são responsáveis pela fotossíntese. A organela responsável por essa função é o cloroplasto. Os cloroplastos são organelas da célula vegetal. É dentro delas que ocorre o processo de fotossíntese. Número 3. Sua função é a de armazenar substâncias que estão relacionadas à nutrição ou excreção, podendo conter enzimas digestórias, podem ocupar grande parte do volume citoplasmático. Só nessa podem ocupar grande parte do volume citoplasmático, falando que elas podem armazenar substância, a organela que tem essa função é o vacúolo. O vacúolo ele ocupa até 90 a 95% do citoplasma da célula vegetal. Vamos para o número 4. Número 4. Possui uma característica
de extrema importância para a manutenção da vida. A permeabilidade seletiva e pode apresentar uma quantidade considerável de colesterol. Essa estrutura já fala que tem uma permeabilidade seletiva. Se tem uma permeabilidade seletiva, a gente está falando da membrana plasmática, tá bom? Número 5. É composto por uma rede tridimensional de túbulos e cisternas interconectados. Tem como uma de suas principais funções a desintoxicação do organismo. Gente, essa organela, ela é uma rede tridimensional de túbulos e cisternas. Só para essa rede, e por estar falando, tem como uma de suas principais funções a desintoxicação do organismo, a gente nesse momento está falando do retículo endoplasmático liso, ok? Com isso terminamos a primeira questão. Vamos para a segunda agora. Essa questão ela é um pouco mais complicada que a primeira. Repara bem que ela tem duas imagens logo de cara. A primeira delas é uma imagem ilustrativa, enquanto a segunda imagem é um pequeno gráfico que vamos ter que analisar. Essa questão é do ano de 2019. Vamos ler o que ela se pede. Amostras de uma determinada planta aquática de alguns peixes foram colocadas em um tanque fechado de vidro sem aeração mecânica. Alimentos como ração para peixes foram fornecidos em quantidade adequada, e o tanque foi iluminado por diferentes fontes de luz coloridas. O esquema abaixo mostra o percentual de absorção de luz de diferentes cores para os dois tipos de clorofilas presentes nesta planta. Gente, nessa questão a gente tem que observar bem esse gráfico. Repara que ele tem alguns picos, tem momentos que decai e novamente tem outros picos. Ele mostra embaixo as cores que estão sendo absorvidas, os tipos de clorofila e em cima o percentual de absorção. Ok. Tendo observado bem o gráfico, vamos para a primeira alternativa. Letra A. Com quais cores o tanque deveria ser iluminado para a melhor otimização da fotossíntese? De que forma essa atividade biológica poderia contribuir com a sobrevivência dos peixes? Bom, ao observar o gráfico, com base na cor iluminada, a gente encontrou uns momentos em que a clorofila atingiu uns picos. Esses momentos, segundo o gráfico, observando o gráfico, esses picos da clorofila se deram nas cores violeta, azul e vermelho. Agora, nessa alternativa também pergunta de que forma esta atividade biológica poderia contribuir com a sobrevivência dos peixes. Gente, a clorofila ela é responsável por captar a luz. Ela capta a luz para fazer a fotossíntese. Ela realiza a fotossíntese dessa maneira. Dessa forma, com a clorofila atuando em seu melhor desempenho, poderíamos ter uma melhor liberação de oxigênio dentro desse ecossistema, auxiliando então na troca gasosa desses peixes. Tá certo então? Vamos para a letra B. Caso seja oferecido quantidade muito grande de ração para os peixes e o tanque seja iluminado com a luz amarela, o que deverá acontecer com os peixes desse tanque? Ok, então. Bom, essa alternativa ela é um pouco mais complexa do que parece. Conforme a gente observou o gráfico, a gente viu que a luz de cor amarela ela tem um percentual de absorção bem menor que as outras, em ambas as clorofila. Então, com isso, com esse menor percentual de absorção, isso vai causar na clorofila
a diminuição da atividade fotossintetizante. Ou seja, assim a gente está diminuindo a quantidade de oxigênio liberado pela planta. De mesma forma, ao aumentarmos a quantidade de ração oferecida a esses peixes, logicamente não será ingerido no seu total. Esses peixes não irão comer toda essa ração. Então aquela quantidade exacerbada irá começar a se acumular no fundo desse aquário. Ou seja, a gente está despejando essa matéria orgânica que não vai ser totalmente ingerida. Essa matéria orgânica que chega no fundo do aquário, ela será decomposta por bactérias que irão liberar amônia, uma substância tóxica nessa água, tornando esse ecossistema, esse aquário, menos tolerável a esses peixes, podendo levar esses animais à morte. Consegue entender aonde eu quero chegar? Essa alternativa ela é um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa. Você observando o gráfico já é meio caminho andado. Mas mesmo assim, é uma questão que te pega, ela é um pouco mais complicada. Tem que estudar. Vamos para a terceira questão agora. E última questão desse módulo. Lembrando, gente, que essas questões elas foram realizadas nos anos anteriores da ONC, que estão sendo resolvidas agora em vídeo para poder estar te auxiliando nos seus estudos, ok? Então, gente, não deixem de estudar. Essas questões foram questões de anos passados. A gente só está dando um auxílio. Esses vídeos dos professores voluntários, até mesmo esse, a gente está tentando auxiliar vocês da melhor forma, com material o máximo de qualidade possível, para vocês estarem estudando da melhor forma e se prepararem para a ONC, para a próxima ONC. E é isso, gente. Vamos agora para a terceira e última questão desse nosso módulo. Ela é uma questão do ano de 2017. Vamos ler o que se pede. Dentro de uma cozinha, costumamos realizar diversas atividades que provocam fenômenos químicos e ou físicos. Dentre tantas podemos listar: misturar fermento biológico e açúcar na massa de pão para que ela inche, derramar água quente em um coador com pó de café para extrair o sumo, colocar alimentos na geladeira para conservar suas propriedades, produzir a chama de um fogão e fazer uma vitamina de frutas. Identifique os tipos de fenômenos químico ou físico que aparecem em cada uma dessas atividades. Muito bem, então, gente. A primeira fala para misturar fermento biológico e açúcar na massa de pão para que ela inche. Gente, esse processo ele é químico. Misturando o fermento biológico com o açúcar, sendo o fermento um tipo de fungo, ele irá metabolizar o açúcar, liberando assim um gás carbônico nessa massa, fazendo com que ela inche, ok? Número 2 fala para derramar água quente em um coador com pó de café para assim extrair o sumo. Esse processo é um processo físico. Por quê? Durante o processo de derramar a água no pó de café, ela vai estar acarretando o sumo que provém desse pó. Neste sentido, o processo não está sendo misturado. Ele não está se misturando com o solvente. E sim está sendo absorvido. O pó permanece pó e a água permanece água. Na terceira, colocar alimentos na geladeira para conservar suas propriedades. É um processo químico. Embora a gente esteja falando de um refrigerador, temperatura mais baixa, o alimento está sendo colocado nesse ambiente refrigerado
para assim estagnar ou diminuir as atividades biológicas provenientes assim desse alimento. 4. Produzir a chama de um fogão. Químico. Esse processo é químico. Ao produzir uma chama no fogão, todo mundo sabe que a gente utiliza um gás inflamável de forma controlada, na qual fazemos uma pequena combustão. E 5. Fazer uma vitamina de frutas. Físico. Ao fazermos uma vitamina de frutas, não estamos mudando suas propriedades químicas. A gente está aplicando uma força, mas a gente não está mudando as propriedades. E, bom, é isso, gente. Essas foram as minhas 3 questões. Eu espero, sinceramente, ter auxiliado no seu estudo, ter ajudado de alguma forma, ter passado algum tipo de compreensão algum tipo de entendimento com essas questões, que tenha ajudado no seu estudo, que possa ter, de alguma forma positiva, ter te ajudado. É mais ou menos esse nível de perguntas que você vai enfrentar nessa fase. E é isso, gente. Muito obrigado pelo convite. Espero realmente ter ajudado de alguma forma. E bons estudos.